Irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para nós aqui nessa manhã, para os irmãos que nos acompanham pela live, que estão nas suas casas também, que não puderam vir ou que vão ouvir depois desta mensagem. Eu creio que Deus vai falar conosco aqui. Glórias a Deus. Você tem fome e sede da palavra de Deus? Você crê que Deus fala ainda nos dias atuais? O Senhor, Ele fala aos nossos corações. Basta nós termos o anseio, a fome, o desejo para ouvir a sua voz. E Ele fala a todos nós. Irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração está em Josué, no capítulo de número 3. Josué capítulo 3. Esses tempos, domingo retrasado, eu falei sobre Josué, ministrei sobre o primeiro capítulo, e hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 3, algumas lições e pontos importantes que nós aprendemos com esse texto. Aqui na trajetória do povo de Deus, de Israel, os filhos de Israel, que agora estavam sob a liderança de Josué. Moisés já havia partido, foi recolhido pelo Senhor, e Josué, ele vai dar continuidade. Ele recebe a incumbência, ele recebe a missão de fazer com que os filhos de Israel atravessassem o Jordão e tomassem posse da terra prometida. Então, irmãos, Josué, ele foi um homem usado pelo Senhor, recebeu esse encargo na sua vida de fazer com que todo aquele povo viesse a desfrutar o cumprimento da promessa de Deus. E nós vamos ver aqui algumas lições. O versículo de número 1, capítulo 3, a Bíblia diz assim: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Irmãos, quando nós lemos o capítulo 3 de Josué, você percebe que eles estão ali perto do Jordão. Eles estão perto do rio Jordão para atravessar esse rio. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que a Bíblia fala muito sobre o Jordão. Aqui é um texto que a palavra do Senhor vai nos falar que o Jordão logo foi cortado para que eles pudessem adentrar a terra prometida. Nós vemos nos dias de Jesus que Jesus foi batizado por João Batista no rio Jordão. Nós vemos também que Elias com Eliseu, antes que a capa de Elias fosse dada, ela caísse ali diante de Eliseu, antes que Elias fosse tomado pelo Senhor, a Bíblia diz que eles tiveram que atravessar o Jordão. A Bíblia diz que quando Naamã foi até Eliseu para ser purificado da sua lepra, Eliseu conduziu ele a descer o Jordão. Então nós vemos muito a palavra do Senhor mencionar sobre esse rio, o rio Jordão. E nós vemos que aqui o povo de Deus, Israel, outrora que estava no Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho e iniciaram um novo tempo no deserto. E agora o povo de Deus está diante do Jordão e eles vão da mesma forma atravessar o Jordão e iniciar um novo tempo nas suas vidas. O Senhor estava tirando eles do deserto para o cumprimento da promessa, o cumprimento da palavra. Aquilo que o Senhor enterra em pé enxuto, e depois começou uma trajetória no deserto.
E agora, da mesma forma, eles estão diante do Jordão, eles vão passar e vai iniciar um novo tempo na jornada de Israel. Sabendo disso, irmãos, eles estão aqui agora, diante do Jordão. E o texto que nós lemos agora, o versículo de número 1, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia, a palavra do Senhor diz que eles se levantaram, Josué se levantou de madrugada, e tendo eles e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Repita comigo, e pousaram ali antes que passassem. Então, quando eles chegam diante do Jordão, a Bíblia diz que eles pousaram. Eles ficaram naquele lugar durante 3 dias. Aquilo ali foi como que um descanso para eles. Um descanso para eles. Eles pousaram, descansaram ali, antes de atravessar. O primeiro ponto, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção aqui, é que eu e você precisamos descansar. Nós precisamos pousar. Diante de nós há uma jornada, diante de nós há muitos desafios, e eu e você precisamos aprender a repousar no Pai. Quando eu estou falando, irmãos, de descanso, nós não estamos falando que você vai armar uma rede, né? Na sombra, água fresca, e você vai ficar ali preguiçoso. Não, é um descanso interno. É um descanso que é proveniente da comunhão e da intimidade com Deus. É esse tipo de descanso. Eu e você precisamos aprender a descansar no Pai. E isso, irmãos, é muito importante para nós, porque temos vivido dias corridos, dias onde muitas pessoas estão sobrecarregadas. Muitas pessoas em nosso meio estão tão atarefadas, a sua alma está tão sobrecarregada, que isso tem minado a sua fé, tem esfriado a sua fé. Isso tem lhe causado mal, lhe afastado da presença do Pai. Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Aqui era um tempo onde Israel estava pousando. Diante deles havia um grande desafio, atravessar o Rio Jordão. E eles estavam descansando. Então você precisa aprender a descansar no Pai. A correria do dia a dia, as atividades, as contas, o trabalho, a sobrecarga da semana, irmãos, tem minado muitos irmãos e irmãs que hoje se encontram paralisados na sua fé. Estão esgotados. Síndromes e mais síndromes têm surgido aí na humanidade. Tem até uma que se chama burnout, se não me engano, é isso, né? Que é um esgotamento, é uma sobrecarga. E o Senhor está falando para você descansar nele, para você aprender a descansar, o descanso e a paz que vem da presença, vem da comunhão, vem da intimidade. Porque você não vai conseguir, querido, talvez, vencer os desafios diante de você, se você primeiro não aprender a descansar e repousar nos braços do Pai. Irmãos, muitos de nós deveríamos estar repousando e descansando já no Senhor, mas nós às vezes somos os culpados. Nós atraímos para nós uma sobrecarga, um peso que faz com que paralisemos na presença de Deus. A vida de muitos é igual aquele filme do Missão Impossível. Você já viu lá do Tom Cruise? Já viu o filme do Tom Cruise, Missão Impossível? É uma vida de alguns, é uma loucura, irmãos, é uma adrenalina, sabe? Tu vê, o cara desce de helicóptero, daqui a pouco o cara está lá, tiro voando, assim é a vida de alguns.
É uma missão impossível. Mas é o próprio irmão, a própria irmã que atrai aquilo para si. Porque não consegue desfrutar o descanso, a paz. A vida tem que estar na loucura, na correria, sabe, na doideira. Ei, o Senhor está falando para você, aprenda a descansar, a repousar. Tem coisas que são desnecessárias na nossa vida. Nós não precisamos, mas nós nos metemos naquilo ali, aquilo se torna um peso para nós. Um fardo pesado para nós, sobre nós. E daí está cansado. E isso vai refletir diretamente no seu relacionamento com Deus. No seu relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, nós não precisamos de muito, amém? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar, é o que nós vamos ver logo em seguida aqui. Não precisamos. Irmãos, o fim do ano já está aí, certo? Estamos em novembro, daqui a pouco é dezembro. Daqui a pouco começa pessoas, compras. E mais compras. E mais compras. Caiu o 13º, vai lá. Vai comprando tudo que para frente. Daí quando chega janeiro, está sobrecarregado. Na loucuragem, é a missão impossível. O Senhor está falando para ti, descansa. É necessário fazer isso, é necessário dar esse passo, é necessário comprar isso agora, é necessário fazer isso agora. Para que amanhã, irmãos, você não venha estar cansado, sabe? Sobrecarregado no seu caminhar. Jesus certa vez falou que a vida não é mais do que a comida e o corpo mais que a vestimenta. É uma palavra assim que Jesus falou sobre a preocupação, sobre a ansiedade. Então, irmãos, às vezes nós mesmos atraímos para nós esta sobrecarga. Nós mesmos. É hora de nós refletirmos e descansar na presença do Pai. E desfrutar o descanso do Pai. Para que a gente não viva uma vida missão impossível. Na adrenalina, que nem o Tom Cruise. E para você iniciar um ano focando naquilo que merece ênfase na sua trajetória, que é o Senhor. O Senhor é o mais importante para mim e para você. Então o povo, antes deles atravessarem o Jordão, eles pousaram, eles descansaram. Foi 3 dias de descanso. Eles ficaram nas suas tendas, eles ficaram comendo, bebendo ali, eles ficaram se preparando, refletindo diante daquilo que estaria ai meu Deus do céu, alguém pega ali para mim, fazendo favor, aquilo que estava diante, obrigado irmão, aquilo que estava diante deles, nós precisamos entender esse lugar, amém irmãos? Glórias a Deus. Não podemos viver nessa loucuragem que o mundo quer trazer para nós. O mundo isso já não é mais necessário, agora você precisa disso, isso agora também não é mais. Antigamente uma faculdade era necessário, hoje não é mais. Hoje tu tem que ter 3, 4, doutorado, mestrado, pós-graduação. E daí, irmãos, a nossa vida é uma loucura. Eu não sou contra tu fazer mais. Consulte ao Senhor antes de você dar passos na sua vida, para que isso não se levante contra você, um gigante na sua rotina, na sua trajetória. E daí a alma está sobrecarregada, está pesada. Nós precisamos daí recorrer à medicina. Irmãos novos, irmãos, estão tomando remédios pesados, faixas pretas, para ter um pouquinho de descanso. Precisamos aprender a descansar no Pai. E uma vez mais eu falo, irmãos, não é um descanso de rede, praia e água de coco, é um descanso interno. É um descanso na presença, é um descanso que tu vai experimentar no teu relacionamento com Deus. Quem está comigo aqui nessa manhã? Amém? Glórias a Deus. O segundo ponto que eu destaco aqui nessa passagem, irmãos, que a Bíblia diz ali no versículo de número 2. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus,
Saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. E sigam a arca. Então, irmãos, o que eu extraio aqui dessa passagem é que a palavra de Deus, Josué, os oficiais estavam falando para o povo: vocês vendo a arca, levantem-se e sigam a arca. O que é a arca da aliança, irmãos? A arca da aliança representava a presença de Deus. A arca da aliança era a representação máxima da presença de Deus entre os homens. E os oficiais estão falando para o povo: a hora que vocês veem, vocês se levantam e vocês seguem ela, a presença de Deus. O segundo ponto que eu chamo a sua atenção aqui é que nós precisamos ver e seguir a presença de Deus. O Senhor está falando, irmãos, o Senhor está falando todos os dias, o Senhor está falando. Todos os dias e de muitas maneiras o Senhor fala. Nós precisamos ver, nós precisamos ouvir e nós precisamos obedecer. Precisamos seguir. Você precisa ver, você precisa contemplar e você precisa seguir a arca, a presença do Senhor. A presença do Senhor. Irmãos, a presença do Senhor é o que há de mais precioso para nós. O que há mais de precioso para você nessa terra é você estar na presença de Jesus Cristo. É você viver uma vida no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais precioso e seguro para nós. É o centro da vontade de Deus. É vendo a arca, é seguindo a arca, é buscando o Senhor todos os dias da nossa vida. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Esse é o melhor lugar para mim e para você. O centro da vontade do Senhor. Tem alguém que está aqui vendo e seguindo a arca, que é a presença de Deus? Irmãos, a palavra do Senhor fala que eles deveriam ver e seguir a arca da aliança. Quando eles olhassem o sacerdote levando a arca, eles iriam atrás. Os sacerdotes passariam à frente com a presença. E aqui, Israel está prestes a atravessar o Jordão. Você sabe o que significa o nome, a palavra Jordão? A palavra Jordão significa o que desce. Jordão significa descida. Por causa do rio Jordão, ele descia, era uma trajetória de descida, até desembocar no Mar Morto. Então Jordão significa o quê? O que desce. Então, presta atenção, Israel aqui estava prestes a passar por um lugar que se chama o quê? Descida. O que desce. Então imagina só, eles estavam diante de um lugar que aos olhos dele era o quê? Descer. Às vezes não é assim na nossa trajetória. Nós olhamos assim, parece que nós estamos descendo. Essa situação que está diante de mim está me levando para baixo. Mas eu quero dizer para você que quando você vê e segue a arca, você não desce, você sobe. Porque Israel aqui estava seguindo a arca da aliança, que é a presença de Deus, amém? Então, irmão, não importa a circunstância e situação que está diante de você. O que importa é se você está seguindo a arca. Porque essa situação que aos teus olhos é um declínio, é uma descida, se você está no centro da vontade de Deus, está cooperando para o seu crescimento espiritual. É uma subida, meu irmão. Poxa, pastor, está dando tudo errado. Não, se tu está na presença, está dando tudo certo. É uma subida.
Aos teus olhos você não está vendo, mas o Senhor está vendo, o Senhor está fazendo. Foi o exemplo que o pastor Tiago comentou aqui sobre o bordado no domingo passado. Por fora, quando você é tudo muito belo, né? Mas quando tu olha lá por trás, está tudo uns remendo, ninguém entende nada. Assim é conosco. Às vezes a gente está olhando o cenário assim, ó, poxa, tá feio, mas para Deus está bonito. Está bonito. Então Israel aqui estava diante de uma descida, o Jordão, mas se converteu numa subida, na presença. Porque o que importa é a presença estar à frente. Agora, irmão, quando a gente está em desobediência, quando a gente não segue a presença, daí é uma descida mesmo. Mas mesmo assim o Senhor vai lá conosco, né? O Senhor vai conosco lá, irmãos. Porque o Senhor é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele tem um projeto nas nossas vidas. Então é hora de você entender isso. Sabe, para de olhar para a sua vida e falar, poxa, está dando tudo errado, pastor. Continua firme, está dando tudo certo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo. Que Ele seja a tua prioridade, irmão. E não olhe para as circunstâncias, para as situações. Porque isso aí, se está embaixo ou está em cima, o negócio é estar olhando para a arca, olhando para a arca. Isso é o que importa. É olhar para a arca da aliança, que é a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Não sei como é que está a tua vida, não sei como é que anda os teus dias, mas recebe essa palavra da parte de Deus para o seu coração. Recebe essa palavra. Irmãos, o Senhor Jesus não nos prometeu um mar de rosas. Tem pessoas que vêm de fora, vêm para a igreja, pessoas que começam a conhecer a palavra de Deus, e elas vêm com uma mentalidade equivocada. Elas acham que a igreja, a palavra é igual aquela lâmpada, não tem lá do gênio, que ela vai esfregar, vai sair o Senhor e vai realizar. Agora, meu filho, você tem direito a 3 pedidos. O que você quer? Irmãos, a vida com Cristo não é assim. A vida com Jesus não é assim. A vida com Jesus tem desafios, tem provações, mas o Senhor promete a coroa, amém? O Senhor promete a vida eterna. Então a dor faz parte do processo. As descidas que enfrentamos faz parte do processo. Quem é que quer ser humilhado? Quer dizer, ninguém quer, irmãos. As pessoas querem um mar de rosas, querem a prosperidade, quer que tudo dê certo. Mas as situações difíceis fazem parte do processo, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. É necessário crescer, é necessário amadurecer. Nós precisamos crescer e amadurecer. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, a chegar a termos a estatura de varão perfeito na presença de Deus. Porque Deus deseja isso de nós, um crescimento espiritual. Um crescimento, irmãos. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para receber essa geração. A geração da Laurinha, que está aqui, ó, uma criança. A geração dos irmãozinhos, ali do Emanuel. Nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra para eles, de conduzi-los na presença de Deus. Amém, meus irmãos? O terceiro ponto fala muito bem sobre isso, que está ali no versículo de número 3 ao versículo 6 de Josué, capítulo 3. A Bíblia diz assim, ó: e deram ordens ao povo dizendo, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela, dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantem a arca da aliança e passem adiante do povo.
Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então agora aqui, Josué, ele fala com os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que foram separados pelo Senhor para fazer a obra do Senhor no tabernáculo, os levitas. E os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade de levar a arca. Nenhuma outra tribo poderia carregar e levar a arca, somente os sacerdotes. Somente os levitas, somente a descendência de Arão. Então a palavra que vem aqui é o seguinte: levantem, o Senhor falou aos sacerdotes, levantem a arca. Levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Irmãos, na nova aliança que nós vivemos hoje, em Jesus Cristo, todos nós somos um sacerdote. Você sabia disso? Você sabia que você é um sacerdote na nova aliança? Você sabia disso? Que não é ter um relacionamento com o Pai, com o Senhor, não é algo restrito para alguns, mas para todos. Porque na antiga aliança, somente o sacerdote poderia entrar no lugar, no tabernáculo, no lugar santo, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Mas na nova aliança, eu e você podemos ter comunhão com Deus, porque somos sacerdotes do Deus Altíssimo. É isso que a Bíblia ensina em Pedro, 1 Pedro. Somos um sacerdote. E aqui Josué está falando, levantem a arca da aliança. Sabe o que eu entendo com isso? Tenha atitude. Levantar a arca da aliança, irmãos, se posicione. O Senhor está falando para nós aqui nessa manhã, é tempo de você se posicionar. É tempo de você ter ação. É tempo de você ter atitudes. Levantem a arca e passem adiante do povo. O Senhor aqui, Josué estava falando para os sacerdotes. Nós precisamos se posicionar, amém? Levantar a arca é assumir a responsabilidade como um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa do Senhor, um homem e uma mulher de Deus. Eles têm ações, eles assumem responsabilidades, eles são posicionados, irmãos. Tem coisas que a pessoa que está ao seu lado não vai poder fazer por você. Cabe a você fazer, cabe a mim fazer, cabe a nós. Então levantar a arca é assumir a responsabilidade, assumir a posição, é ter atitudes. Levantem a arca e passem adiante do povo. Porque, irmãos, a arca aponta para a presença de Deus. Lá estavam os sacerdotes carregando a presença, aquilo que representa a presença do Senhor em meio ao povo de Israel. E hoje na nova aliança, irmãos, aonde que reside a presença? Aonde que está a presença de Deus? A presença de Deus está na sua igreja. Nós nos tornamos um tabernáculo, nós nos tornamos, a Bíblia diz, santuário do Deus vivo. Você traz consigo a presença de Deus. Glórias a Deus. E se nós temos a presença residindo, morando, habitando em nós, eu e você precisamos ser pessoas posicionadas. Pessoas posicionadas, pessoas que têm atitudes, pessoas que têm uma ação na sociedade, lá fora. Agora, queridos, nas festividades de fim de ano, no meio da tua família, no meio da tua parentela, seja um crente, seja um filho, uma filha de Deus posicionado. Não se conforme com este mundo, com este século, mas seja transformado pela renovação da palavra de Deus, pelo entendimento da palavra de Deus.
Levante a arca, o Senhor está dizendo para você aqui nessa manhã. É tempo de você levantar a arca. É tempo de você se posicionar. É tempo de você assumir a responsabilidade. Irmãos, como isso é sério, sabia? Como isso é sério. Eu comecei a ler agora Juízes. Leia Juízes capítulo de número 1 na sua casa, a hora que você puder. Juízes capítulo 1 de Juízes. A palavra do Senhor vai dizer que Josué morre, e morre todos os anciãos daquela época. E sabe o que aconteceu? Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Não conhecia Deus. E sabe o que aconteceu com essa nova geração? Eles foram adorar os deuses. Eles foram para práticas pecaminosas. E o Senhor se afastou deles. O Senhor veio sobre eles com ira. E os castigou severamente, permitindo que nações o conquistassem, o escravizassem. Isso está em Juízes, é a história de Juízes. Por isso que durante um período, juízes eram levantados, homens eram levantados, e durante aquele período daquele juiz, Israel tinha paz. O Senhor os livrava dos seus inimigos. Mas tudo aconteceu porque se levantou uma geração que não foi instruída pelos seus pais. Se levantou uma geração que não conhecia Deus. Mas por que eles não conheciam a Deus? Porque os pais foram omissos. Os pais não ensinaram. E assim foi. Você pode ler na sua Bíblia, capítulo 1. Uma geração que não queria nada com Deus, que começou a se curvar diante dos deuses, os deuses da sexualidade, da beleza, os deuses daquela época. Então é muito sério eu e você levantar a arca, eu e você assumir a responsabilidade, eu e você sermos nos dias atuais crentes posicionados, porque esta geração que está chegando agora precisa da nossa resposta, da nossa ação. Essa geração, irmãos, precisa. Essa geração que está sobrecarregada com celulares, com jogos online, com séries, com tantas coisas que têm surgido agora, a inteligência, né, artificial, os robôs. E cada dia que passa, não conseguimos ficar 20 minutos, 25 minutos, meia hora ouvindo uma palavra de Deus. A pessoa não consegue ficar 40 minutos ouvindo uma palavra de Deus. Mas eles conseguem ficar 5 horas assistindo série. Eles conseguem ficar um dia inteiro jogando. Eles conseguem. Irmãos, nós precisamos estar preparados para esta geração que está surgindo, que está vindo agora. Os teus filhos, os teus netos daqui a amanhã, o que será deles se nesse momento eu e você não levantarmos a arca da aliança, assumindo a nossa responsabilidade como um homem e uma mulher de Deus? Você percebe que nos dias de Josué, o povo de Deus estava na presença de Deus. Porque sabe o que Josué declara? Josué capítulo de número 24. Josué diz assim, ó: se vocês quiserem seguir os outros deuses, vocês podem seguir. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um homem posicionado. Josué ensinou seus filhos, ensinou a sua geração a palavra de Deus. Depois que ele morre, aqui Israel cai no caos. Precisamos de homens e de mulheres que vão levantar a arca, passar adiante do povo e vão declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O meu filho vai conhecer a palavra, a minha filha vai conhecer a palavra e não vai se afastar do Senhor, porque eu estou assumindo a responsabilidade, eu estou me posicionando na minha geração. Como isso é importante, para que daqui a amanhã, irmãos, lá na frente, a gente não venha se entristecer. Não quer nada com Deus, não quer nada com a palavra. Que negócio é esse de Jesus? Que negócio é esse? Ou igrejas belas, como aconteceu com Laodiceia, igrejas lindas, o melhor som, a melhor pintura, mas Jesus estava do lado de fora, não queria nada com Jesus. Uma geração que quer um entretenimento, quer a massagem na sua emoção, no seu ego.
Nós precisamos levantar a nossa arca. Quem vai levantar a arca aqui? Ah, eu estou levantando a minha arca, meu irmão. Assumindo a responsabilidade, se posicionando nos dias atuais. Se posicionando. Vamos levantar a arca. Louvado seja o nome de Jesus. O último ponto, irmãos, que eu quero chamar a sua atenção, está no versículo 14 ao 16. Capítulo 3, versículo 14 ao 16. A Bíblia diz assim: quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Repita comigo: foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Oh glórias! Última lição que aprendemos aqui, ponto, é que o que corta, irmãos, é a presença. Os sacerdotes, eles levantaram a arca, que é a presença de Deus, e quando os sacerdotes colocaram e molharam os seus pés ali no Jordão, o que aconteceu? As águas foram cortadas por causa da presença de Deus. Esses sacerdotes levaram a arca até o meio do Jordão, ficaram lá no meio, e daí o povo passou em pé enxuto e atravessou o Jordão e se deram diante de Jericó. A presença de Deus fará que os desafios que estão diante de você sejam cortados para que você passe por meio deles. O que corta o Jordão não é por causa que Israel era bom, porque eles eram melhores, não. É por causa da presença, da arca da aliança. Irmão, siga a presença, a arca da aliança, e os desafios serão cortados para que você passe. E você vai passar e vai triunfar, independente das circunstâncias que se levante contra você. Porque é a presença dele que faz a diferença. É a arca da aliança no meio. A presença precisa estar à frente. Imagina aquele povo olhando, o povo estava olhando. Os sacerdotes, quando o sacerdote colocou o seu pé que molhou, de certo veio o vento, né? E aquelas águas foram repartidas, cortadas para todo aquele povo passar. E era muita gente, muita gente. Eram muitas pessoas. O que faz cortar as águas é a presença. 2025, irmãos, dezembro de 2024. O que faz você triunfar e passar pelas diversidades, as situações, as tribulações, é a presença no meio, é a presença à frente. Ah, pastor, apertou, ah, pastor, surgiu, ah, pastor, aconteceu, a presença. Essa situação será cortada e você vai passar, você vai passar, você vai passar, porque a presença está à frente, cortando as águas para você passar, para você passar. E quando você passar, irmãos, e você vai passar, aí você vai olhar para trás, você não vai dizer assim: é porque eu sou bom, é porque eu sou o cara, é porque eu sou diferenciado mesmo. Você vai falar: graças por causa da arca, graças por causa da presença. A presença cortou os desafios e me fez passar triunfante. É a presença do Senhor, a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse ano de 2024 foi um ano de muitos desafios para nós.
Você que está aqui desde o início do ano, você sabe disso. As tempestades que nós enfrentamos para chegar até aqui. As situações, mas a presença estava à frente, irmãos. Chegamos aqui, estamos chegando em dezembro de 2024. Mas Jesus está à frente, glória a Deus. Não há gigante, não há adversidade, não há Golias, não há nada, porque é cortado pela presença dEle. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você está aqui, talvez alguém que vai me ouvir através da internet ou da live, enfrentando situações tão difíceis ou situações que apareceram agora. Siga a presença, siga a arca da aliança, esteja no centro da vontade, sabe? Irmão, o que nós queremos desse mundo? O que você quer? O que tu acha que esse mundo pode te trazer, que vai te realizar? Está passando, os dias estão passando, está tudo muito, os sinais estão à clara. É tempo de nós mergulharmos nele, é tempo de nós conhecermos ao Senhor, experimentarmos o Senhor, vivermos para o Senhor. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu estava vendo um vídeo essa semana, o cara estava falando, você já parou para analisar o avanço da tecnologia depois da pandemia? Irmãos, tem robô fazendo as coisas já. Tu chega lá, o robô te atende. Os caras estão com satélite por tudo que é lado aí já. Nós precisamos estar na presença, seguir a presença. Ele é bom em todo tempo, amém? Ele é fiel, Ele é tremendo. E o povo aqui, irmãos, obedeceu e atravessou o Jordão. Sabe o que é atravessar o Jordão? É iniciar um novo tempo na nossa vida, uma nova estação. Um novo tempo iniciou para os filhos de Israel. Pós-Jordão, eles vão agora conquistar a terra. Eles vão conquistar. É tempo de você conquistar, amém? É tempo de você conquistar. Eu oro pela prosperidade na sua vida, em todas as áreas na sua vida, principalmente espiritual. Um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, um homem apaixonado pela presença, uma mulher apaixonada pela presença de Deus, que levantou a sua arca e avançou com o Espírito Santo. Eu quero encerrar citando aqui um versículo para mim que é poderoso, que está em Salmo de número 90 e o versículo 12. Salmo 90 e o versículo 12. Ele diz assim, eu creio que é o versículo 12. É esse mesmo. Olha lá. Para nós orarmos aqui, ensina-nos. É um salmo de Moisés, esse aí, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Se você pudesse contar os teus dias, irmão, se você soubesse quantos dias te resta nessa terra, e todo dia você parasse para refletir, como é que seria a sua vida? Como é que seriam as suas prioridades, o seu coração? É dessa forma que alcancemos coração sábio. Pai, ajuda-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que a gente viva uma vida em sabedoria nessa terra. Em sabedoria. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Coloque-se de pé. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Essa palavra é poderosa, essa palavra para todos nós aqui. Essa palavra, querido. É tempo de você descansar, viu? Vamos sair daquele nível missão impossível. Saia desse lugar aí. Faça as coisas com moderação, com sabedoria, com entendimento, priorizando o reino na sua vida, a presença de Deus, consultando ao Senhor. É manhã de você entender que você precisa sim contemplar a arca e seguir a arca. Contemplar a presença e seguir a presença.
É amanhã que você precisa entender como os sacerdotes, eles se levantaram para carregar, para levar a arca. Nós precisamos nos posicionar como sacerdotes da nova aliança. E nós precisamos ter a nossa fé e saber que o Senhor corta as águas para nós passarmos. Ele corta as águas para você passar. Só basta eu e você estarmos na presença dEle. Feche os teus olhos, vamos orar por um instante. Isso, fecha os teus olhos. Espírito Santo, amado Rei, que palavra preciosa, que palavra. Palavra preciosa. O Senhor está falando com você aqui nessa manhã. Amado Rei, amado Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, larga o fardo, larga, larga o jugo pesado. É tempo de você focar nele, repousar nele, descansar nele, para que você possa descansado avançar e triunfar. É tempo de levantar a arca. É tempo de avanço na presença do Rei. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando nos teus filhos, Pai, nessa manhã. Espírito Santo, vai ativando a tua igreja. Vai ativando o teu povo, Senhor, para avançar na presença e no poder do Espírito Santo. Vai orando pela